E aí galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. E hoje a nossa aula é de arte. Espero que você e a sua família estejam bem, porque eu estou bem. E nós estamos aqui para construir juntos o nosso conhecimento sobre a publicidade, a arte, sobre esse contexto que é os detalhes que fazem a diferença. Nós vamos ter 2 momentos na nossa aula. O primeiro momento será a correção das atividades do nosso último encontro. Espero que você tenha realizado essas atividades. E o segundo momento que nós vamos estar trabalhando é justamente trazendo para você a discussão sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre figurino, adereços e elementos de cena. Então quero que você pegue seu livro, pegue seu marca-texto, pegue todas as suas canetas de cores variadas, senta aí para que você possa fazer a correção junto comigo. Então nós vamos começar com aquela imagem, tá? Eu acredito que vocês estejam lembrando que é a imagem que nós iniciamos na aula passada, que vai falar justamente, que esse outdoor, uma relação que diz assim: isso não é ginástica, é estilo de vida. Então, de um lado você vai ter um jovem que está ali com um sanduíche, se alimentando, um lanchinho bem básico, e do outro lado você vai ter um casal que, pela imagem, são pessoas que frequentam a academia, que cuidam do corpo, da imagem e da estética. Esse capítulo, essa unidade 2, que é a arte e a publicidade, vai falar dessa relação. Então, as primeiras perguntas da atividade, para que você possa estar respondendo, estão aqui, Que a primeira é, observa a imagem da propaganda em um outdoor, que é justamente essa, e aí você vai e responde. Observa a imagem da propaganda em um outdoor. O que ela está anunciando? Então, o que ela está anunciando, gente? Tá? Então, vocês deveriam trazer essa definição. Depois, o que ela está anunciando, mas, na sua opinião, por que essa propaganda contrapõe 2 imagens? Por que tem 2 imagens? Quais os elementos que compõem a cena das imagens? Você acredita que o anúncio apresenta uma ideia que realmente corresponde à realidade? Então, será se essa imagem está de fato contrapondo o que é a realidade? Será se as pessoas estão valorizando mais o corpo do que a alimentação? Ou será que as pessoas não estão valorizando a saúde, e não estão se importando com o que estão comendo? Então, essa é uma discussão que é feita através da publicidade e da propaganda. Eu colocaria uma outra pergunta que era a seguinte: qual o impacto essa imagem traz na vida das pessoas que passam na rua? Talvez você diga, na minha não vai impactar, mas em outras pessoas sim, se traz e se causa um impacto, tá? Então essas eram algumas das perguntas de cunho pessoal. Já aqui na página 386 tem as atividades e a primeira questão diz: quais elementos na imagem de abertura do capítulo nos permite identificar 2 ambientes diferentes, tá? Então, essa era a pergunta. Então, o que você pode colocar aí? O que a gente pode trazer como resposta que diz assim: os halteres nas mãos da mulher e do homem indicam um espaço para a realização de atividade física. No lado oposto, há diversos elementos e uma bebida indicando um espaço para alimentação. Então, esses são os 2 ambientes que você consegue identificar na imagem, tá? 2 ambientes diferentes. Vamos à segunda. Segunda pergunta diz o seguinte: como os personagens da imagem são representados? Quais figurinos e adereços eles utilizam? Quais suas ações, o que elas comunicam? Então, vamos lá. Os personagens utilizam o mesmo tipo de figurino, roupas esportivas, tá? E, de fato, aqui ainda segue o seguinte: quais suas ações, o que elas se comunicam? Então, a comunicação, de fato, entre eles, Terceiro, em sua análise, o objeto principal do anúncio é falar da qualidade de vida ou de padrão de beleza. Olha aí, aqui há uma relação, 2 palavras importantes, que aqui é vida, que é beleza, mas a perspectiva fala de quê? Qualidade de vida? Ou vai falar propriamente do padrão de beleza? Então é por essa razão que eu comecei a nossa aula
apresentando para vocês a imagem, né? E eu disse, será se de fato ali é no sentido de cuidado com o corpo ou somente a estética, a beleza do corpo, o culto a esse corpo, o culto ao que é o belo, tá? Mas ou será que ali é qualidade de vida? Então, todos esses argumentos, esses questionamentos, eles podem estar inseridos, tá? Dentro dessa pergunta. Então, vamos lá, o que se fala na terceira, né? O objetivo da propaganda é estimular o desejo de um corpo ideal, né? Então, seria que você parasse um pouco de ter aquele corpo que a sociedade talvez não aceita e passar a ter um corpo ideal. Mas, por outro lado, esse corpo ideal pode ser um corpo baseado dentro do que é saudável, né? Então, olhar de fato como é que está a sua saúde. Quarta questão que diz, em sua opinião, a propaganda é adequada ou algum de seus elementos causa incômodo? Então, essa é uma resposta pessoal que você vai dizer aquilo que você conseguiu perceber, tá? Aquilo que é, de fato, a sua reflexão, né? Sobre essa relação entre o estilo de vida esportivo e o corpo ideal, tá? Que é uma proposta que está sendo apresentada por esse outdoor, né? Outro ponto importante é perceber que cada pessoa tem um biotipo diferente, né? Isso é interessante. E que o padrão de beleza é veiculado com a ideia de que não atende à realidade. Então, existe uma variedade de pessoas e essas pessoas são diferentes, de belezas diferentes, que precisam ser respeitadas. Nós não precisamos, de forma alguma, sermos iguais. Também a gente pode trazer como diálogo sobre essa relação da falta de respeito com pessoas que se sentem bem, gordas, né? A questão da gordofobia. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Com essa adequação, né? Ou propriamente dita, uma inadequação em relação ao outro, né? Então vai falar de alimentação ou da qualidade de vida, enfim, são vários temas que podem ser discutidos através desse outdoor, tá bom? Vamos lá, dando sequência a nossa aula. Próxima questão. Aqui. Em revistas, procure 3 propagandas de produtos diferentes e faça uma análise dos personagens, dos produtos anunciados, dos cenários, das poses. Depois preencha o quadro e a seguir com as informações sobre as propagandas escolhidas por vocês. Então vamos lá ver o que se fala. Aqui está pedindo justamente para que você trace um plano e apresente produto, personagem, cenário, figurino, adereço, objeto de cena, ideia que a cena transmite, tá? Então, mais uma vez, repetindo. Se você iria procurar revistas, tá? 3 propagandas de produtos diferentes e faça uma análise dos personagens, dos produtos anunciados, dos cenários e das poses. Depois preencha o quadro a seguir com as informações sobre as propagandas escolhidas por você. Então aqui você vai ter a seguinte informação. Todos os produtos vão estar associados na primeira, segunda e terceira propaganda. Personagens da primeira, segunda e terceira propaganda. Cenário da primeira, da segunda e da terceira propaganda. Figurino e adereço. Primeira, segunda e terceira propaganda. Então, você iria trazer separado todas essas informações. Além do adereço, objeto de cena, ideias que a cena transmite. Tudo isso você iria conseguir detectar em 3 imagens, 3 comerciais, ou seja, 3 propagandas. Tá ok? Então, essa foi a nossa atividade. Aqui existia também um RA, né? Uma realidade aumentada, que tinha como função trazer uma atividade que visa relacionar pequenos trechos do roteiro teatrais com imagens colocadas em uma segunda coluna. Tá? Depois vocês teriam que realizar a proposta da realidade aumentada, distribuir revistas, tesoura, mas como nós não temos condições nesse momento para fazermos em sala, você vai tentar realizando essas atividades em sua residência. Vamos lá, dando sequência. Hoje nós vamos falar sobre figurino, adereços
e elemento de cena. Você já parou para imaginar alguma cena de filme ou algum documentário que traga, de fato, uma relação com uma roupa diferente? Também acontece com as propagandas, né? A gente não precisa descartar que algumas propagandas têm investido pesado nessa construção de personagens que tragam, de fato, uma identificação com a marca. Então, você vai conseguir perceber isso. Então, vamos lá. Na representação teatral, existem 3 elementos principais. Quem lembra sobre isso? Existe o personagem, tá? A ação e o espaço cênico. Então, são eles, novamente, os 3 elementos que são principais na representação teatral: personagem, ação e espaço cênico. O personagem é o ser representado, né? Então, ele é que vai tomar espaço no palco, é ele que vai tomar espaço em toda a cena. Tá? A ação compreende tudo que o personagem faz. Percebam que um vai estar intercalado com o outro. O personagem vai estar intercalado com a ação, que vai estar intercalado com o espaço cênico. Então, a ação compreende tudo que o personagem faz. O espaço cênico é o local no qual a representação acontece. Então, percebam que esses elementos eles são de extrema importância para que, de fato, aconteça a apresentação teatral. Tá? Então, vamos lá. A ação compreende tudo o que o personagem faz. O espaço cênico é o local no qual a representação acontece. O personagem, normalmente, é caracterizado, isto é, o ator ou atriz transformado ou transformado, né? Nós vamos conseguir compreender isso. Por personagem, por meio de vários recursos: expressão verbal, expressão corporal, maquiagem, figurino e adereço. Olha que interessante é compreender que todos esses elementos, né, eles vão estar associados a um personagem, tá? A associação a um personagem. Então, o ator ele vai justamente emprestar o seu corpo para que todos esses pontos possam alcançar o personagem. A expressão verbal, a expressão corporal. O que é a expressão verbal? É justamente todas as ações que você vai realizar através do que você fala, né? Expressão verbal. A expressão corporal, o seu corpo, maquiagem, figurino, que é de grande importância dentro do teatro, e justamente os adereços que vai completar um personagem. O figurino é a roupa que o ator usa para atuar como personagem. Os adereços são todos os acessórios usados pelos personagens, como joias, chapéus, armas, óculos, bengala, relógios e entre outros. Os elementos de cena são os objetos que fazem parte do cenário, né? Então, todas as apresentações, sejam teatro, cinema, vai existir os elementos cênicos, que são os elementos de cena, né? São os objetos que fazem parte do cenário, como tapete, almofada, cabideiros, bebedouros, lustres e entre outros. Eles compõem o cenário, mas são menores e podem normalmente ser transportados com facilidade. Então, toda essa estrutura, ela tem a necessidade da mão humana. Então, a gente não pode descartar, além dos atores, que é a mão humana, existe uma equipe de montagem, existe toda uma estrutura de pessoas por trás que projetam, que pensam, que desenham, que estruturam, que organizam para que todas as cenas elas possam de fato acontecer. Alguns desses elementos são denominados fakes, ou seja, falsos, por serem feitos de matéria. Aqui nós não estamos falando de fake news, né? De notícia de jornal. Nós estamos dizendo que fakes aqui nesse caso, falsos, são adereços da cena de uma peça de teatro, de um filme, de um cinema, que são fakes, são construídos ou de isopor ou de madeira para que ele possa estar ali presente. Feitos de materiais diferentes para facilitar algum tipo de ação. Um vaso, por exemplo, para ser quebrado na cabeça de algum personagem, precisa ser confeccionado em material leve que não cause ferimentos aos atores. Então, não é de fato um jarro de vidro, né? Ali que vai estar atrelada àquela cena, né? Mas são digamos que organizado e programado de uma forma que não machuque os atores, tá? Então isso é de grande importância. Vamos lá.
Então, como é que funciona os elementos teatrais nas propagandas? Então, é necessário que se tenha? Sim, é necessário que se tenha para que as pessoas possam observar e aquela publicidade vai entrar aí junto com os elementos teatrais nas propagandas. Nos anúncios em revistas, vamos acordar, jornais e televisão, o figurino, os adereços e os elementos de cena são pensados de acordo com o produto anunciado. Opa, professor, então vamos lá. Quer dizer que esses anúncios que estão lá nas revistas, nos jornais e televisão, o figurino, os adereços, os elementos de cena são pensados de acordo com o produto? Sim. Já perceberam propaganda de banco? Ou, por exemplo, de uma escola, enfim, que eles preparam espaço e todo o cenário atrás é praticamente da cor que é do banco, por exemplo, vermelho, ou um azul, né? Ou um cartão de crédito, então tem muito dessa relação. Então, eles devem valorizar a imagem, chamar a atenção do público para o produto. Então, toda aquela organização, a roupa das pessoas também serve para isso. Aqui do lado, nós estamos acompanhando uma propaganda de produto de limpeza. Perceba que tudo foi preparado para que essa propaganda fosse conduzida dessa forma. Tá? Uma cozinha bonita, equipada, com design moderno. Então, todo esse estilo se trata de uma forma para que apresente que a limpeza de uma casa é fundamental. Então, eles devem ser valorizados, né, a imagem e chamar a atenção do público para o produto. Então, aí está a imagem ao lado que você está conseguindo visualizar, né? Então, nós vamos passando um pouquinho para frente para que vocês possam acompanhar o último assunto que nós vamos falar, tá? Vamos lá. O teatro e seus elementos. Um dramaturgo cria uma história para causar sentimento nas pessoas. Esse é um dos trabalhos do dramaturgo. Traz sentimento nas pessoas, através das novelas, dos filmes. Para que isso aconteça, é preciso que os atores, em um determinado lugar, interpretem essa história. Ou seja, o ator, ele deixa um pouquinho sua identidade, sua personalidade, e eles embarcam nessa nova história, que é improvisado, que traz o improviso ou não, né? Os diretores e os técnicos também auxiliam para que isso aconteça. E assim que a forma da arte chamada teatro acontece, tá? Então essa foi algumas das informações que nós trouxemos para vocês sobre os elementos, né? Sobre figurino, sobre adereço e elementos de cena. Não sei se você já acompanhou algum documentário ou você já assistiu uma peça teatral, você vai conseguir perceber a qualidade que é maquiagem, a qualidade que é nas roupas, o cenário, toda a estrutura. Por trás disso, existe um grupo de pessoas que estão trabalhando, não é somente os atores. Assim também acontece nas gravações dos comerciais, tá? Hoje nós estamos acompanhando que evoluiu muito a forma também da propaganda, graças à publicidade atrelada à arte. E nós vamos continuar vendo isso, vai se avançando a cada dia mais. Espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha entendido sobre esses assuntos que eu trouxe para vocês, figurino, adereço, entre outros temas. Na próxima aula eu trago mais informações para você. Forte abraço, fique com Deus.